Estou estudando o livro de Ruth e a partir do capítulo 1, Ruth vem para Belém. Uma família israelita em Moabe. Uma época de fome na terra de Judá faz Elimeleque, Deus é rei, sua esposa Noemi, minha agradável, e os seus filhos Malom, que significa doente, e Quilion, que significa debilitado, deixarem a sua casa em Belém, casa de pão, para se estabelecer em Moabe, um planalto a leste do Mar Morto. É irônico que tivessem de deixar a casa de pão na terra prometida para ir a Moabe, mas na época dos juízes houve apostasia religiosa e o Senhor veio com um julgamento contra o seu povo, que o propósito deles era retornar, fica claro, no uso da palavra gur, que expressa residência temporária. Eufrata tinha sido o nome antigo de Belém. E o versículo, o paralelismo em 4:11, paralelo com Gênesis 35:19 e Miqueias 5:2. Por isso eram chamados efrateus. Depois da morte de Elimeleque, Malom se casou com Ruth e Quilion com Orfa. As duas noivas eram moabitas. A lei não proibia o casamento com moabitas, mas havia algumas restrições para a aceitação dos moabitas na congregação. Ruth e Orfa não são nomes hebreus e o significado é incerto. Versículo 4. Por quase 10 anos, isso provavelmente cobre todo o tempo em Moabe. E o casamento dos dois irmãos pode ter ocorrido mais próximo do final deste período. Malom e Quilion morreram. O narrador aqui concentra a atenção em Noemi, enviovada, sofrendo com a pedra dos filhos e numa terra estranha, todas estas circunstâncias com significado religioso. 2. A determinação de Ruth em ir para Noemi, 1:6-18. Noemi decidiu voltar para Belém depois que chegaram notícias a Moabe de que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, literalmente pão. O verbo usado no original para traduzir vir em auxílio é o equivalente a visitar, pakad, que pode significar vir com bênção, com frequência para encerrar um período de provações. Mas o verbo pode significar também castigar, como em Amós 3:2. Noemi, não querendo conduzir as suas noras à vida numa terra estranha, diz a elas que voltem às suas famílias. Versículo 8, ela reconhece a bondade delas com os seus maridos e com ela e ora para que o Senhor seja leal com elas, mostrar resede, amor leal, amor constante e lhes conceda segurança menuá no casamento. Observe que resede é uma característica do próprio Deus, expressa principalmente na sua lealdade à aliança. É muito mais forte do que bondade. Ela deu-lhes beijos de despedida, mas elas insistiram em ir com Noemi. Ela então, chamando-as carinhosamente de minhas filhas, mais uma vez as aconselha a voltar. Numa série de perguntas retóricas, Noemi, com a ideia do levirato em mente, Deuteronômio 25:5, argumenta que ela já não pode ter esperança de ter filhos para oferecê-los como maridos e de qualquer maneira não se poderia exigir delas que esperassem tanto tempo. Versículo 13. A formulação deste versículo na NTLH transmite a ideia de que Noemi expressa remorso porque as suas noras foram envolvidas na sua aflição. Mas a formulação para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim, se harmoniza melhor com o hebraico. Parece que o sentido que ela quer transmitir é: perdi marido e filhos e sou velha demais para casar de novo e ter filhos. Vocês perderam os maridos, mas
Ainda são jovens para casar de novo e ter filhos. Por que compartilhar a minha aflição? É significativo que Noemi não atribui a sua aflição ao acaso ou não ao azar, mas à mão do Senhor, um antropomorfismo comum da atividade soberana de Deus, reconhecida em toda a história. Versículo 14, Orfa, evidentemente convencida pelo argumento, despediu-se e partiu. É injusto culpar Orfa por sua decisão. Não conhecemos todas as circunstâncias, por exemplo, talvez ela soubesse da determinação de Ruth e que Noemi não ficaria sozinha, mas Ruth, com lealdade mais forte e laços afetivos mais próximos, ficou com ela. Novamente, Noemi encoraja Ruth a voltar e seguir a sua cunhada, que estava voltando para o seu povo e para o seu Deus. Camus, números 21 e 29, ou Deuses. Mas Ruth, totalmente decidida, expressa a sua determinação em expressões de beleza indescritível. Ela declara a sua lealdade a Noemi, sua disposição em se identificar com o povo de Israel e a sua devoção ao Deus de Noemi. A sua promessa é selada com um juramento que invoca o juízo de Deus se ela não o cumprir. Essa fórmula de juramento, possivelmente acompanhada de um gesto, é encontrada de forma completa em Samuel e Reis, mas em forma abreviada em outros textos. Versículo 18. Vendo a força e a natureza da decisão de Ruth, Noemi não insistiu mais. 3. Ruth e Noemi chegam a Belém, do 19 ao 22. Versículo 19. A chegada de Noemi e Ruth a Belém causou comoção considerável. A pergunta das mulheres, será que é Noemi? Sugere que os anos que se haviam passado e o luto pelas perdas tinham alterado a sua aparência. Versículo 20. Noemi retoma o significado do seu nome e responde: não me chamem Noemi, agradável. Noemi significa agradável. Melhor que me chamem de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Esse nome divino, El Shaddai, é quase sempre usado com referência à ação de Deus com pessoas em aflição. Ver comentário adicional acerca de Shaddai, de L. Morris. Versículo 21, a formulação da RSV, como também da NTLH, o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição, é baseada na emenda textual do hebraico que fazem o grego, o siríaco e o latim, que é: o Senhor testificou contra mim, o Senhor demonstrou o seu desgosto por mim, por isso não me chamem de agradável. A frase o Todo-Poderoso trouxe desgraça sobre mim completa o paralelismo. Noemi exagera a mudança desfavorável nas suas circunstâncias. Ela saiu com uma família completa numa época de fome, e embora o Senhor a trouxesse de volta, privada de seu marido e de seus filhos, voltou com uma nora dedicada e vizinhos compassivos. E isso na época da colheita. Parece que é esse o ponto que o autor quer ressaltar de forma branda e amável. 2. Ruth encontra Boaz. Primeiro, Ruth faz a respiga nos campos de Boaz. Versículo 1, Boaz, apresentado como um parente de Elimeleque, é descrito como um homem rico e influente. Hebraico Ish, Gibor, Ael, geralmente traduzido por homem de valor. Confira 3:11. Mulher virtuosa com referência a Ruth. Os dois fatos são significativos, porque Boaz, que significa força. E lá em cima falou outro significado de Boaz, né?
Boaz é apresentado como um parente de Elimeleque, descrito como um homem rico e influente. Sim, a ideia de rico e influente que vai dar em Ishbor Ail, que significa literalmente homem de valor, né? Então, não que ele era um... como que fala? Esse é o significado de Boaz. Esse é o significado de rico e influente, que era homem de valor, né? O Boaz, o significado de Boaz é força, né? Força. 1 Reis 7:21. Era legal e financeiramente apto para assumir a responsabilidade de Goel, parente próximo. Versículo 2. Ruth, consciente dos direitos legais dos pobres de colher os cereais que eram deixados pelos ceifeiros, se dispôs a recolher espigas que eram deixadas. Os ceifeiros eram proibidos de colher os cereais totalmente até a divisa das suas terras. Nem podiam passar segunda vez pelos campos. Versículo 3. Casualmente, Ruth veio a um campo que pertencia a Boaz. Pelo que sabemos, foi por acaso, mas Deus é soberano, um fato que não é declarado, mas sugerido em todo lugar. Versículo 4. Pode-se ver algo do caráter de Boaz, na forma em que ele saúda os seus empregados. Versículo 5. Boaz pergunta ao capataz: a quem pertence aquela moça? Não quem é. Versículo 6. O capataz disse: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Versículo 7. Ele continuou dizendo que ela havia pedido permissão para respigar e que havia trabalhado o dia inteiro, tendo tirado só um breve período para descanso. O hebraico dessa frase é incerto, literalmente, esse seu sentar na casa por um pouco. 2. Boaz oferece proteção e demonstra bondade. Versículo 8 e 9. Ao saber da lealdade de Ruth para com Noemi, e o Senhor, e consciente da possibilidade de ela ser molestada ou expulsa do campo, Boaz demonstra preocupação por ela e a aconselha a recolher junto com as suas moças e beber da água, provavelmente, embora João ache que seja vinho tirada pelos seus homens, e lhe informa que instruiu os seus homens para que não lhe façam mal. Versículo 10. Ruth inclinou-se até o chão, um ato que simbolizava humilde gratidão. A sua pergunta contém palavras cognatas em hebraico. Talvez um jogo de palavras que se perde com a tradução. Por que o Senhor notou a minha presença, se não sou digna de ser notada? Versículo 11. Boaz respondeu que sabia da sua atitude para com a Noemi e sua religião, pois deixara a sua parentela e se confiara a um povo desconhecido. O uso do infinitivo absoluto justifica o uso de tudo. Versículo 12. Boaz dá uma bênção, sendo significativo o fato de que ele usa o nome Senhor, que no hebraico é Yahvé, o Deus que é leal à aliança. Asas, uma imagem comum para se referir à presença protetora de Deus. Versículo 13. A resposta de Ruth é o equivalente a obrigado, Senhor. Ao usar uma expressão idiomática hebraica, falar ao coração, que é traduzida por encorajou a sua serva, ela se chama de Sifá, serva, mais humilde do que amar. Versículo 14. Boaz convida Ruth a se juntar ao seu grupo na hora da refeição e demonstra favor especial por ela ao lhe oferecer grãos tostados. Versículos 15 e 16. Boaz instrui os seus ceifeiros a permitir que ela recolha entre os feixes, em vez de ir atrás dos ceifeiros, e que até deixem cair algumas espigas para ela. 3. Ruth volta para Noemi. 2, do 17 ao 20. Versículos 17 ao 19. Ruth trabalhou até o entardecer.
Depois debulhou as espigas de cevada e descobriu que havia recolhido uma arroba equivalente a mais ou menos 22 litros. Isso mais o que havia sobrado da refeição. Ao meio-dia, ela levou para Noemi, que ele perguntou onde ela havia respigado. Ao perceber pelo volume que alguém havia sido especialmente útil, Noemi acrescentou: bendito seja aquele que se importou com você. Ruth contou-lhe que tinha sido Boaz. Versículo 20, Noemi então pede a bênção do Senhor sobre Boaz e fala que o Senhor não deixou de ser leal e bondoso com os vivos, Noemi, e com os mortos, Elimeleque, Malom e Quilion. Por isso, ela quis dizer que o Senhor havia cumprido a sua promessa da aliança, que era seu resed, amor leal. Noemi contou que Boaz era o seu parente próximo, versículo 21 e 22. Ruth lhe contou acerca da orientação de Boaz de ficar com os ceifeiros dele até que terminassem a colheita. E Noemi concordou em que assim fizesse, pois noutra lavoura poderiam molestá-la. O verbo pagã não significa necessariamente molestar. BJ não te maltratarão. Versículo 23, Ruth fez assim durante as colheitas de cevada e de trigo, abril e maio. Confira NBD, Agricultura e Calendário. 3. Ruth reivindica a proteção do parente próximo. Primeiro conselho de Noemi. Versículo 1, Noemi, falando de forma característica com uma pergunta retórica, levanta a questão de procurar um lar seguro, encontrar descanso. Nota de rodapé, NVI, hebraico Manoá. Versículo 9, acerca da palavra quase idêntica, Menorá. Não é simplesmente um lar, é o fim das incertezas associadas à vida de uma jovem mulher solteira ou viúva naquela sociedade e um relacionamento com um marido que possibilite o nascimento de filhos, a realização pessoal e a segurança financeira. Versículo 2. O sentido da sua segunda pergunta retórica está relacionado à função de Goel, parente próximo. A raiz verbal significa servir como parente próximo, cuja responsabilidade era restaurar a propriedade familiar, aquilo que havia sido desapossado. Zelar pelos direitos familiares e vingar qualquer injustiça, o termo era bem comum na lei civil. Daí significa resgatar ou comprar de volta, vingar, defender. Javé mantinha o direito de posse sobre a terra. Levíticos 25, 23. Por isso não era possível comprar propriedades livres. Os israelitas receberam o uso e os produtos da terra por sorteio e por herança. Em épocas difíceis, o direito de arrendamento podia ser vendido, mas era tarefa legal do parente próximo resgatar a propriedade ao comprá-la e revê-la para os seus proprietários originais ou seus descendentes. Se isso não fosse feito, a propriedade era devolvida sem compensação no ano do jubileu seguinte. Levíticos 25, 10. Era tarefa do Goel casar com a viúva do seu irmão, se ele tivesse morrido sem deixar filhos, para que o nome do seu irmão ou do seu parente não fosse eliminado de Israel. Embora essas duas instituições não estivessem ligadas à lei mosaica, elas combinavam com naturalidade e, de acordo com 4.5, era então prática tradicional exigir que Goel, que resgatasse a propriedade, também casasse com a viúva ou com a herdeira da viúva, como é o caso aqui, para que a família não se extinguisse, mas continuasse com a posse daquela propriedade. Versículo 2b ao 4. Noemi afirma que Boaz estaria na eira naquela noite e instruiu Ruth a se tornar bem apresentável e colocar-se diante dele na hora correta e de forma apropriada. Versículo 5, Ruth concordou em fazer isso. 2 Ruth na eira, 3 do 6 ao 13.
Versículo 6 ao 7, depois de esperar que Boaz tivesse terminado a sua refeição e tivesse deitado perto do monte de grãos, Ruth veio silenciosamente e deitou-se aos pés dele. Versículos 8 e 9, no meio da noite, Boaz percebeu a presença dela e perguntou: quem é você? Ruth contou-lhe e, usando o eufemismo, estenda a sua capa sobre a sua serva, pediu-lhe que casasse com ela, acrescentando ainda: pois o Senhor é o resgatador. A palavra traduzida por sua capa pode ser traduzida também por asas em 2:12, mas são figuras de linguagem diferente. Versículo 10, Boaz invoca sobre ela a bênção do Senhor e elogia a devoção dela, dizendo na verdade que a lealdade dela ao seu falecido marido, ao casar com Goel de meia idade para perpetuar o nome e a herança dele, em vez de procurar um marido entre os mais jovens, literalmente mais desejável, era evidência maior de sua dedicação do que a demonstrada por ter voltado com Noemi. Versículo 11, ao se dirigir a ela, mais uma vez, com minha filha, ele prometeu cumprir com as suas obrigações, acrescentando ainda: todos os meus concidadãos respeitam você, literalmente toda a porta do meu povo. Gênesis 34, 24 e Deuteronômio 17, 2. Ou seja, todos sabem que você é mulher virtuosa. Versículo 12, Boaz enfaticamente reconhece que ele é o resgatador, parente próximo, mas diz que há um parente mais próximo do que eu. Versículo 13, ele pede a Ruth que passe a noite ali e promete com juramento resgatar a propriedade se o Goel, com o primeiro direito, não quiser fazê-lo. 3. Ruth volta para Noemi. 3 do 14 ao 18. Versículo 14. Para salvaguardar a reputação deles, Ruth saiu antes que houvesse luz suficiente para ser reconhecida. Versículo 15. Boaz despejou 6 medidas de cevada no manto dela. A medida não é especificada, mas de acordo com o Targum, eram 6 seás, um fardo de aproximadamente 40 quilos. Versículo 16 e 17. Ao retornar para Noemi, Ruth contou-lhe o que aconteceu, acrescentando que Boaz tinha enviado a cevada, dizendo que não deveria voltar de mãos vazias para Noemi, que certamente lembraria a sua própria queixa. Versículo 18, Noemi tinha certeza de que Boaz trataria do assunto naquele dia e disse a Ruth que descansasse. 4. Boaz casa com Ruth. Primeiro, Boaz assume o direito de resguardar. 4 do 1 ao 12. Versículo 1, Boaz ocupou um lugar na porta da cidade, onde encontrou o parente mais próximo e chamou para conversar. A porta da cidade era o centro da vida da cidade, onde eram feitas as transações legais, segundo Samuel 15:2. É significativo que Goel, que se negou a perpetuar o nome de Elimeleque para preservar o seu próprio, não é mencionado. Versículo 2, Boaz chamou 10 líderes como testemunhas. Versículo 3, Boaz informou que o parente mais próximo estava vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque, mas agora parecia ter sido guardado por Noemi para os seus herdeiros. O verbo no hebraico está no perfeito e normalmente seria traduzido por vendeu, mas o versículo 5 mostra que a venda está no futuro. O versículo 9 indica que ela aconteceu naquele dia. Às vezes o perfeito é usado para denotar uma ação iminente. Gênesis 23:11. Noemi estava oferecendo a terra ao Goel antes de oferecê-la a qualquer outra pessoa. Versículo 4, Boaz lhe dá a oportunidade de resgatar a terra, deixando claro que, se ele desistisse, o próprio Boaz a resgataria. O homem escolheu resgatá-la. Versículo 5, então Boaz lhe informou que, ao fazê-lo, ele estaria adquirindo Ruth para manter o nome dele, do falecido, em sua herança. Versículo 6.
Isso de fato mudou toda a situação. Acrescentar um pedaço de terra à sua propriedade era uma coisa, assumir a responsabilidade por uma segunda esposa com a possibilidade de ter um filho que herdaria a propriedade era outra. Ele transferiu o direito e a responsabilidade a Boaz. Versículo 7 e 8. A transferência desse direito era atestada por meio do ato de se tirar e se oferecer uma sandália, um costume que o narrador nos conta que já não existia na época em que ele escreveu a história. Versículos 9 e 10. Boaz declara que os líderes e todo o povo presente são testemunhas de que ele estava adquirindo a herança de Elimeleque e seus filhos, e também o direito de ter Ruth, a Moabita, como mulher. O propósito é formulado em detalhes. A declaração termina como começou. Vocês hoje são testemunhas. Na ausência de evidências escritas da transação, um bom número de testemunhas de confiança era suficiente. Versículos 11 e 12. Versículos 11 e 12. O povo e os líderes confirmaram que eram testemunhas e acrescentaram a bênção tradicional. Versículo 11 e 12, o povo e os líderes confirmaram que eram testemunhas e acrescentaram a bênção tradicional, como fez com Raquel e Lia, as duas mulheres de Jacó, a quem foram creditados os filhos de suas servas. Uma comparação para realçar a fertilidade, um paralelismo poético, cumpriu, versículo 11, mais uma simile de fertilidade é apresentado como a de Pérez, que Tamar deu a ajudar, embora a similaridade aqui esteja nas circunstâncias semelhantes e na associação de Pérez com Belém. 1 Crônicas 2:5. O ponto é tornado bem explícito com os filhos que o Senhor lhe conceder a Boaz, dessa jovem. Isso sugere que Boaz talvez não tivesse filhos até então. 2 Ruth tem um filho. Versículo 13 tem detalhes da cerimônia de casamento. Lemos que Ruth se tornou a esposa de Boaz. O narrador, assim como o povo, reconhece a concepção e o nascimento de um filho como dádiva do Senhor. Versículo 14. Da mesma forma, as mulheres louvam ao Senhor ao compartilharem do prazer de Noemi, da redenção, e oram para que o menino que agora é tratado como resgatador se torne famoso em todo Israel. Versículo 15, a oração transforma-se em profecia. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. O reconhecimento da lealdade de Ruth é feito de forma apropriada assim que a história chega ao final. E a homenagem, melhor que 7 filhos, é de grande impacto, pois 7 filhos era proverbialmente o número da família perfeita. Versículo 16, Noemi considerou o filho como seu próprio e passou a cuidar dele. Em termos legais, ela até poderia ter reivindicado o direito sobre ele, mas é evidentemente que o relacionamento entre eles era de amor e de alegria. Versículo 17, as mulheres da cidade reconheceram o relacionamento especial entre Noemi e a criança e talvez em seu entusiasmo até deram um nome ao bebê, Obed, servo adorador. 3. Observação genealógica. Pérez foi o fundador da família de Judá, a qual pertenceu Elimeleque e Boaz. Evidentemente, vários elos intermediários foram omitidos para que as 10 gerações mencionadas se estenderam por mais de 7 séculos, de aproximadamente 1700 a 9700 a.C. Os nomes mencionados nestes versículos aparecem palavra por palavra na genealogia de Jesus Cristo em Mateus. Ruth mostra que Deus é soberano em questões do dia a dia de homens e mulheres à medida que ele realiza os seus propósitos.
eternos na redenção da humanidade.